A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, visitantes aí do canal. Hoje já é dia 6 de maio de 2020. Glórias a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, Deus Altíssimo. Amados, nós estamos vivendo tempos, como diz a palavra, trabalhosos, difíceis, como está escrito também em 2 Timóteo capítulo 3, tempo em que o homem estaria vivendo para si mesmo, para o seu próprio umbigo. Infelizmente, a gente tem visto aí no meio muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Também no meio que se chama cristão, evangélico. Pessoas que estão vivendo ainda nos dias de hoje, dias em que as notícias dão conta que realmente estamos vivendo um tempo muito peculiar, um tempo em que o mundo inteiro está de quarentena e as coisas não estão nada bem. Nós, humanidade, estamos debaixo do juízo de Deus. Como eu falei com os irmãos há algum tempo atrás, que o Senhor já estava começando a derramar a taça da sua ira na terra e os primeiros pingos desse líquido já estavam aí sendo notados. Então, não tem volta. Ele começou a derramar o juízo, não tem volta. As coisas não vão melhorar, é bíblico, porque a Bíblia fala, quando virdes essas coisas acontecendo, não vos assustei. Olhai para o alto, a vossa redenção se aproxima. Então a gente vê muita gente vindo à internet contradizendo a Bíblia, mesmo se dizendo cristão, evangélico, mesmo se dizendo profeta, profetiza de Deus. Eles profetizam da parte do coração enganoso deles, sabe? Não importa o que eles venham a falar, se aquilo contradiz as escrituras ou não. Eles estão como no livro de Daniel, capítulo 5, narra. Eles estão como Beltesazar, usando as coisas sagradas de Deus, para embriagar aos seus convidados. E é isso que os falsos profetas dessa atualidade estão fazendo, embriagando os seus ouvintes, os seus inscritos. Eu vi um vídeo de 2 dias atrás, num canal aí, não cabe a mim citar quem é, mas esse vídeo já está com quase 80 mil visualizações. E há 2 dias atrás. E essa pessoa profetiza o seguinte, que Deus reverteu a sentença, que não vai ter mais morte no Brasil, que os governadores do Brasil que compraram um caixão vão ter que dar um jeito de se livrar deles, porque Satanás trouxe o vírus, ou seja, eles continuam dando a glória, que é de Deus, ao inimigo, porque é Deus que está no controle de tudo. Foi Deus que permitiu a quarentena, foi Deus que permitiu tudo que está acontecendo na face da terra. Mas, enfim, esses falsos profetas, eles dão a glória que é de Deus ao inimigo e as pessoas não percebem isso. Então, ela diz o seguinte, essa pessoa, Satanás trouxe o vírus, trouxe a morte, mas Deus é maior do que isso. Está agora revertendo a sentença. Isso há 2 dias atrás. Aí, quando você vai ver as notas atuais, você vai ver que a coisa não é bem assim, não. Você vai ver que Deus está sim trazendo juízo e que ontem mesmo saiu nas notas que em um só dia 600 pessoas morreram no Brasil. Que os casos de coronavírus aqui no Brasil já passam 8 mil mortes, fora aqueles que foram infectados e atingidos, fora aqueles que estão sofrendo, por conta de tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu vi uma nota que dizia o coronavírus atingiu em cheio aos empreendedores, aos micros, aos pequenos comércios. Então, as pessoas estão se desesperando porque está passando o tempo e as dívidas não param de vir. As pessoas estão mandando seus funcionários embora. Por mais que esse vírus hoje venha dar um tempo aqui no Brasil, mesmo que a quarentena seja cancelada aqui no Brasil, como é da vontade do presidente, nada será como antes. E eu entendo que, mesmo que isso venha acontecer, nós estaremos vivendo o tempo que será uma falsa paz. Aí depois, então, acontece a repentina destruição. Por quê? Porque é isso que eu tenho recebido de Deus, que o mundo está descendo num abismo, em queda livre, não tem nada que contenha isso, por conta do pecado, por conta da impiedade humana. Não é o Brasil. Será que as pessoas não entendem isso? Não é o Brasil, é o mundo inteiro em quarentena, é o mundo inteiro sofrendo.
São pessoas de várias nações sofrendo, sabe? E aqueles que poderiam fazer alguma coisa por nós estão perdidos. Ontem eu vi no canal 360 Poder, que é uma rede de notícias, uma coletiva aí, a qual o ministro ou o representante do Ministério da Saúde disse que ele não tem como dizer o que é realmente apontado como sendo responsável por uma fragilidade, uma facilidade para que o coronavírus venha atingir aquela pessoa, ou seja, não tem um aspecto somente. Antigamente, há pouco tempo atrás, eles diziam que eram os idosos que estavam mais propensos a morrer, pois agora eles estão vindo à tona aí, a público, dizer que não, que eles não têm como apontar uma causa específica. Eles notam que no meio das pessoas que morreram existe até mesmo o caso agravante da obesidade. Mas eles já não estão mais falando só dos velhinhos, né? Ou seja, eles estão perdidos, eles não estão sabendo nem o que está acontecendo, porque não vão saber. É Deus que está no controle de tudo isso. A mortandade assola o grande Egito, que é o mundo como um todo. Nós só sabemos de uma coisa, o que diz no Salmo 91, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Estamos vendo muita morte assolando o mundo, mas estamos vendo a graça e a misericórdia de Deus nos protegendo. Mesmo em meio ao juízo de Deus que já está começando a descer na face da terra, nós estamos debaixo das asas dos Deus Altíssimo. Nós sabemos em quem temos crido. Agora, esses falsos profetas com as suas falsas profecias, infelizmente, continuam embriagando as pessoas, usando a palavra de Deus para embriagar as pessoas com a mentira. É como no tempo de Jeremias, que os sonhadores, que os profetas do inferno ficavam lá dizendo, vai ter paz, vai ter paz. Vamos festejar, vamos nos alegrar. Então, eu vi um vídeo de uma pessoa aí, como eu estava dizendo, que ela profetizava isso. Vai ter paz no Brasil, vai ter festa no Brasil, não vai ter mais morte. Os governadores que compraram caixão vão ter que dar um jeito de sumir com os caixão, porque não vai ter como gastar, não. Estão dizendo que vai ter milhões de mortos no Brasil? Não vai. Deus está revertendo essa sentença. Da onde que vem essas revelações? Da onde que vem essas profecias? Do espírito do engano. Por quê? Porque seus corações não estão retos, puros diante de Deus. Então eles ouvem de qualquer espírito e acham que estão ouvindo do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Eles contradizem a própria Bíblia, que diz que não vai melhorar. Amados, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu recebo de Deus que não vai melhorar. Eu recebo de Deus que o arrebatamento é iminente porque nós estamos sendo cercados pelo governo do anticristo. Eles já estão colocando em prática o seu plano final para que forcem a todas as pessoas do mundo inteiro, não só do Brasil, a aceitarem a marca da besta, para poder comprar, vender, para poder até mesmo ter cura, esperança de vida nessa terra. Que as coisas voltem ao normal. Eu estou recebendo de Deus, não só eu, que nós estamos como num trem descarrilhado, não tem como frear. Nós estamos como quando uma pessoa cai num abismo, em queda livre, nada vai frear, nada vai poder evitar que a pessoa se esborrache no fim desse abismo. Mas nós sabemos que é bíblico. O fim vem e ninguém vai deter. Ontem à tarde eu estava meio desesperada, meio triste com uma situação que eu estou vivendo na minha vida particular, né, com relação aos meus filhos. E aí eu falei, assim, eu estou tão cansada. Aí meu olho começou a pesar. Porque nós estamos numa batalha, amados. Muitas das vezes não é por nós mesmos, mas é pela nossa casa. Nosso descanso não é aqui, né? A guerra é espiritual. A gente continua de pé, a gente continua lutando. Eu tive um sonho há um tempo atrás que mesmo no último momento da nossa saída aqui da face da terra, Satanás estaria armado com metralhadora para nos atingir, quem estivesse de pé. Então a gente está lutando, a gente está cansado. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma irmã americana que ela falava que ela estava tão cansada de lutar, porque a vida toda dela foi luta espiritual, chorando, jejuando, orando pelos filhos, e ela viu que o casamento dela quase foi água abaixo, ladeira abaixo, ela quase se divorciou do marido, os filhos na rebeldia, adolescentes, e aí ela falou com Deus, Deus, eu estou cansada, eu não aguento mais lutar, quando é que isso vai cessar? E aí Deus deu uma visão, um sonho para ela, a qual ela viu o inimigo de nossas almas
com uma espada na mão indo em direção a ela. Mas aí Deus vinha com a mão dele lá do alto e pegava aquela mesma espada da mão do inimigo e cortava a cabeça do inimigo. O que é isso, amados? Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Não vai prevalecer. Mas enquanto estivermos aqui, estamos guerreando, combatendo o bom combate, guardando a fé. Em Lucas 21 diz: cuidai por vós mesmos, olhai por vós mesmos, porque passará céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão, tudo vai se cumprir. Não deixe que os vossos corações se embriaguem no pecado, se carreguem de glutanaria, de embriaguez, cuidados dessa vida, politicagem, né? Fofocada, maledicência, BBBs da vida. E aquele dia, então, venha sobre vós de improviso, como um laço, porque certamente ele há de vir sobre todo morador da face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, para que vós possais escapar. O que é escape aqui, amados? É o arrebatamento. Certamente o fim vem, mas nós teremos um escape. Certamente o juízo de Deus descerá à terra, mas nós, como Ló, no tempo de Sodoma e Gomorra, seremos levados por anjo às pressas. Porque o fogo já está descendo aí. Que fogo, Rosa? O fogo da grande tribulação. E os falsos profetas continuam a profetizar. Vai ter paz, vai ter melhora, vai passar. Deus está revertendo a sentença. E aí o que acontece? Os seus inscritos, aqueles que têm comichão no ouvido, ficam lá dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, eu recebo, eu tomo posse. E não percebe que eles estão envolvidos na operação do erro, do engano, estão embriagados, estão sendo servidos por Beltesazar, sendo embriagados com a própria palavra de Deus, com o próprio utensílio do templo de Deus. Mas estão profanando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: o fim vem. Então, como eu estava dizendo ontem, eu estava meio desesperada, meio chateada, cansada dessa luta, porque eu tenho que estar de pé, amados. Se eu cair, toda a minha casa cai. Alguém tem que estar de pé na fé. Às vezes, nós não lutamos por nós mesmos. Nós lutamos pelos nossos. Nós pagamos o preço em oração e jejum pelos nossos filhos, maridos, e por aí vai, por aqueles que Deus coloca no nosso coração também interceder. Como recentemente o irmãozinho relatou aí no canal Rosa, eu sonhei com a Grazi Massafera. Eu falei: Deus está então te levando a orar por ela. Como Deus já fez comigo. Certa vez eu sonhei com o Antônio Fagundes. E o sonho dizia isso, que ele poderia beber da água que desce direto da fonte, mas alguém teria que ir até ele oferecer a palavra. Eu intercedi por ele. Não conheço, não tenho nem contato com ele. Mas Deus colocou no meu coração através daquele sonho: interceda pelo Antônio Fagundes. Colocou na vida do irmão: interceda pela Grazi Massafera. Ah, mas são pessoas do meio secular. Não interessa. Para Deus, uma alma tem muito valor. Deus está dando oportunidade a todos. Como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo. Não foi um, não foi dois seres humanos, foi o mundo inteiro. E deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus dá oportunidade a todos. Então, muitas das vezes, a gente está nessa luta pelos nossos filhos, como é o meu caso. Por mim mesma também. Porque maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio em mim mesma. Se eu não vigiar, eu caio. Se eu não colocar em prática o que a palavra de Deus diz aqui, vigia o tempo todo, orando. Né, amados? Buscando a face do Senhor, proteção, buscando estar debaixo das suas potentes asas de proteção, de amor, como diz o Salmo 91. Então eu estava meio cansada dessa luta, do que acontece dentro da minha casa. Eu falei, e o meu olho começou a pesar. E aí eu falei assim: vou acabar esquecendo de tudo e vou deitar aqui nesse sofá aqui rapidinho e vou dormir. Pra ver se Deus fala comigo, porque é assim, já falei com os irmãos. Deus fala comigo em sonhos e eu sou muito mais feliz quando Ele fala comigo. É mais fácil Ele falar comigo em sonhos. Não que Ele não fale na palavra, Ele fala audivelmente também, eu ouço a sua voz. Mas ultimamente Ele tem me dado até a palavra que eu tenho que ler em sonhos, como foi ontem, quando Ele me deu Ezequiel 11. Aliás, pedi aos irmãos que lessem, né? É tremendo. Estou aqui lendo até agora, refletindo. Inclusive, fiquei impactada. Porque o que aconteceu? Quando o profeta estava ainda profetizando, Ezequiel estava ainda profetizando contra aquele povo, você vai ler, já caiu um morto ali do lado dele. Aí ele ficou assim: ô Senhor, caramba, eu estou só anunciando o teu juízo, já caiu um morto
Senhor vai nos destruir a todos então? Porque foi rápido, né? Aí Deus fala assim com ele, olha, filho do homem, presta atenção, olha ao teu lado, olha ao redor. Nem todos que estão ao teu lado são seus irmãos, não. Os seus irmãos, os seus parentes da nação de Israel são aqueles que foram embora, que foram expulsos, que foram rejeitados. Estão espalhados por vários locais. Somos nós, amados. A nossa pátria não é o Brasil, não. A nossa pátria não é o grande Egito, esse mundo, não. Nós vamos saber quem realmente são os nossos parentes quando Deus ajuntar o seu povo do mundo inteiro e nós nos encontrarmos na boda do Cordeiro Santo, após o arrebatamento. Então, você está vendo muita gente morrer, mas você não sabe por que essas pessoas estão morrendo. Uma coisa você sabe, é permissão de Deus. Então, não se espanta, porque você vai ouvir igual Ezequiel ouviu. Olha ao teu lado. Olha ao teu lado, eles estão, sabe, em apostasia, eles estão em pecado. Mas eu vou manter um povo remanescente vivo, de pé. Eles estão distantes muitas das vezes, mas eles existem. Eles estão espalhados entre as nações, mas eles existem. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, não lamente a morte que você está vendo ao seu redor. Eles não são seus parentes. Eles estão debaixo da ira, da condenação de Deus, porque se apostataram de Deus. Por isso que Deus me deu esse livro ontem. Tem muita gente morrendo, amados, mas Deus está no controle de tudo. E está tendo um desespero aí terrível. Porque nem o Ministério da Saúde sabe dizer a causa específica que pode levar uma pessoa a falecer de coronavírus. Há pouco tempo atrás eles estavam dizendo que era por conta da idade. Os velhinhos seriam mais fáceis de morrer com esse vírus. Agora eles já estão vindo, eu vi ontem, uma coletiva que o Ministério da Saúde deu. Eles estavam falando isso, que eles não podem apontar um só motivo para as pessoas morrerem de coronavírus. Eles perceberam que existe, no caso meio dos mortos, né, das estatísticas, pessoas com obesidade. Mas isso aí quem não sabe? Que a obesidade facilita que as doenças venham. Quem não sabe? Então, eles chovem no molhado, eles não sabem nem com que eles estão lidando. Aqui no Brasil, a maioria dos leitos, das vagas de internação já estão cheias. A faixa é 98% dos leitos do Brasil já estão cheias. Ou seja, se a coisa piorar de uma semana para outra, se de 600 passar para 1.200, o Brasil está lascado, porque não vai ter nem mais leito para atender tanta gente. Então, os falsos profetas, eles estão vindo ainda dizer o quê? Não, vai ter paz, vai melhorar. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Não vai ter paz. Vai ter um laço de improviso, ou seja, uma armadilha. Vai ter, como diz no livro de Ezequiel, capítulo 7, o fim. Uma profecia contra a multidão. Ontem mesmo, ontem, eu vi a multidão, né? E Deus falando, eu não estou preocupado com a multidão. Eu estou preocupado com as almas que não se salvam. Está aqui, ó. Multidão. Ezequiel, capítulo 7, verso 13, segunda parte. Porque a profecia é contra a multidão e não voltará atrás. O fim vem. A profecia é essa. O fim vem, querendo a humanidade ou não, querendo o brasileiro acreditar ou não, que o brasileiro também está debaixo do juízo de Deus, querendo os falsos profetas continuarem dizendo que as coisas vão melhorar ou não, as estatísticas, as notas dizem que não melhorou. Que depois dessa falsa profecia de 2 dias atrás que colocaram aí, não só essa, tantas outras, né? Falaram que o jejum, que os líderes evangélicos aí do Brasil levantaram e ia ter alguma coisa de boa a acrescentar ao Brasil e a partir daquele jejum só piorou. Aí muitos dizem assim, não, mas as estatísticas, elas são enganosas. Todo mundo que morre agora, eles dizem que é coronavírus. Não importa. A mortandade está aí. Se é, de fato, coronavírus ou não, é o que nós temos acesso. As notas dizem que aumentou. Os casos de morte aqui no Brasil aumentaram. 8.000 já. Em menos de 2 meses. Para um Brasil que nós conhecemos que não tem estrutura para lidar com isso. Isso é muito. Se esse número vier a subir agora, na próxima semana, o Brasil está lascado.
Então, os falsos profetas continuam aí dizendo o que os outros querem ouvir. Paz, vai ter paz. Não, o cerco de Nabucodonosor não está aí, não. Deus não está entregando a terra amada dele na mão de Nabucodonosor, não. Fica tranquilo. Deixa eles continuarem profetizando. Por que os meus vídeos não são visualizados? Em 2 dias, esse vídeo dessa falsa profecia que eu vi aí no YouTube, já está com 80 mil visualizações. Todo mundo dando amém, glória a Deus. Ai, que bom, que bênção, eu recebo, eu acredito, eu creio. Compartilhando o vídeo, né, para ter bastante visibilidade. Aliás, é um canal monetizado, porque aparece propaganda nele sem nenhum fundo musical. Fundo musical, ele traz propaganda. Muitas das vezes, se vocês verem alguma propaganda no meu canal, é porque eu usei uma música que tem direito autoral, que não é minha, no fundo. Mas esses vídeos que eu não uso fundo musical com direito autoral, como este, não vai ter propaganda. Por quê? Porque esse canal não é monetizado. Então as pessoas vão continuar dizendo, é a paz. Não, Deus está revertendo a sentença. Deus vai melhorar a situação do Brasil. Não vai morrer ninguém, não. Aqui, ó. Eu não tenho monetização nesse canal. Tá? Não tenho. Aqui, ó. Solicite uma análise. Eu nem solicitei. Faça uma conta no Google AdSense. Eu não fiz. Eu só fiz isso aqui, ó. Conheci os primeiros termos. Como é que funciona? Por quê? Porque eu sou falha. Mas Deus me chamou a atenção. Rosa, nem se envolva nisso. Não quero você monetizando o canal. Então eu não tenho dinheirinho para ganhar aqui, não. Se vocês virem o vídeo ou se não virem, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Meu interesse não é dinheiro. Não por mim mesma. Porque, claro, eu tenho as minhas necessidades. Entende? Então o que acontece? Esses canais eles estão pregando qualquer coisa porque é da vontade deles crescer, aparecer. Tá? E aí o que eles fazem? Eles recebem engano, profecias mentirosas e postam sem nenhum temor. Vocês estão entendendo? Olha aqui, ó, receita estimada, não tenho nada, ó. Não tenho nada. Tá? Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nesse canal. Vendo? Então, é isso que eles fazem. Postam qualquer coisa, enganam os outros, embriagam os outros, usando a palavra de Deus, o utensílio do templo, igual o Belsazar usou, sem nenhum temor. Aí sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir Ezequiel, capítulo 7, verso 18. Cingir-se-ão de pano de saco, ou seja, vão ter que se arrepender. E horror os cobrirá, ou seja, vão se ver na grande tribulação. E todo o rosto haverá vergonha, ou seja, perderam o arrebatamento, vão ter que admitir que são falsos profetas. Vocês estão entendendo? Porque eu vou botar aqui na receita, ó. Receita, ó. Ó, não tenho, tá vendo aí, ó? Não tenho dinheiro para receber, ó. Receita estimada, nenhuma. Não tem nenhum cifrão aqui, tá? Nunca tive dinheiro nesse canal aqui, ó. Tá? Por quê? Por quê, amados? Porque o reino não é comida, não é bebida, não é dinheiro. A gente tem que falar a verdade para alcançar a alma, mesmo que doa. Mesmo que a gente esteja falando para elas algo que não agrade ao ouvido dela. Larga esse pecado. Larga tudo isso, porque Deus não está se agradando no seu proceder. Muitas das vezes a gente se torna até chato, não é? Mas por quê? Porque a gente fala a verdade. Não querem. Eles querem ouvir o que os embriagados ouvem. Eles querem ouvir de politicagem, de falsas profecias, de melhora antibíblica. Mas o Deus a qual eu sirvo está dizendo que Ele vai fazer nova todas as coisas e que para isso precisa de limpeza na face da terra. Como eu estava dizendo, toda hora eu perco o pensamento. Ontem eu fui deitar, querendo que Deus falasse, que me consolasse. E eu não sei se eu estava acordada, não sei se eu estava dormindo. Melhor para mim, eu acho que eu estava acordada, porque eu levantei na hora, eu percebi o que Deus estava falando. Então, para não correr o risco de, né, porque eu não estou acostumada com isso,
Eu não tenho o dom da visão aberta, mas eu tive uma pequena visão. Eu entendo que era visão acordada, porque eu estava acordada. Tanto que eu levantei e já falei sobre ela. Eu vi uma pessoa de frente a uma rodovia. Essas rodovias que, para atravessar, você tem que passar por uma passarela, porque senão o carro te pega mesmo. E ela estava ali prestando atenção, para não ser atropelada, esperando um momento para atravessar. De repente alguém vira para ela e fala, vai agora, pode ir. E ela foi, deu ouvido àquela voz e atravessou. E uma caminhonete, um carro grande, veio com tudo, pegou ela sem dó nem piedade. Então eu levantei assustada com aquela cena. Eu entendi o que Deus estava dizendo. Quando as pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do engano, elas perdem a sobriedade. Elas são atingidas pelo inimigo de nossas almas. Não só momento. Porque a minha palavra fala para vigiar o tempo todo. Elas perdem a vigilância. Elas não guardam a fé. E elas são atropeladas sem dó nem piedade. Algum tempo atrás também eu compartilhei aqui, não sei se foi sonho ou visão da minha filha ou meu, a qual era visto uma montanha descalvada, né? Uma pedra lisa. E ali no meio daquela pedra na montanha tinha um ninho. E um passarinho inquieto, já um pouquinho grande, querendo sair. E toda vez que ele colocava a patinha para fora do ninho, já vinha um gavião querer pegar ele. E um belo dia, ele achando que não tinha nada ao seu redor, ele saiu de corpo todo do ninho. Com o corpo todo. E não passou nem 1 centímetro fora do ninho, o gavião do nada apareceu e pegou ele sem dó nem piedade. Aquele sonho era a mesma coisa que eu vi ontem. Um instante que você passe sem vigiar, sem orar, sem guardar a fé, sem lutar, combater o bom combate, você é atingida pelo inimigo da sua alma. Você, eu, nós somos atingidos, sem dó nem piedade. Muitas das vezes essas pessoas parecem que estão vivas ainda, que elas continuam falando da palavra de Deus. Elas continuam profetizando, dizendo que estão falando da parte de Deus. Mas o inimigo já a alcançou. E matou não o físico, porque ele ainda usa aquela pessoa para enganar os outros. Mas matou o espiritual. E aí elas começam na maior cara de pau aí, profetizar mentira. Festejar. Inclusive nesse vídeo que eu estou falando aí, falava, vai ter festa no Brasil. Ela falava isso, gente. Eu me contenho para não ir comentar nesses vídeos e dizer umas poucas e boas, sabe? Eu me contenho porque Deus me proibiu. Ele falou, não quero você no meio desse povo. Deixa eles... Eu estou dando corda para eles se enforcarem. Eles vão estar aí no meio de vocês até o fim. Quem vai separar o joio do trigo? É eu mesmo, Deus Todo-Poderoso. Tem pouco tempo atrás, mais ou menos 1 semana e meia atrás, 2, eu me envolvi num canal colocando um comentário, um canal de falso profeta, falando... né, que caem os falsos profetas, que caem os ídolos e seus idólatras. Eu profetizo a queda, e aí Deus me deu um sonho, me chamando a atenção. Eu não mandei você falar nada, eu já tinha dito para você não falar nada. Tive que ir lá, eu já tinha retirado o comentário, eu já tinha sentido pelo Espírito Santo que eu tinha feito algo errado, eu só não tinha certeza. E Deus confirmou no sonho, você se meteu aonde não devia, aonde eu não mandei você ir, deixa ele lá. Deixa o anátema lá, deixa os seus idólatras idolatrarem. E eu tive que passar aquela madrugada clamando ao Senhor, pedindo a Jesus para me proteger, porque eu pequei. Deus me deu até a palavra, qual foi meu pecado. Está lá em Mateus capítulo 6 que fala, não queira que as suas obras de justiça apareçam aos homens, diante dos olhos dos homens. Eu quis ali mostrar que eu sabia que aquele homem era um falso profeta, que aquele canal era mentiroso. E Deus não quer que eu faça isso, porque Ele já entregou esses falsos profetas na mão do espírito do engano. Quando o arrebatamento acontecer, muitos desses vão perecer. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vão ser cobrados. Melhor lhes teria sido se eles tivessem colocado uma corda no pescoço com uma pedra e se matasse logo. Eles não sabem o que eu aguardo. Então, tem muitos falsos profetas, profetizas também falsas nesse YouTube. Profetizando o que não veio da parte do Senhor, mas o que é dele está guardado. Se eles foram pegos pelo inimigo de nossas almas, num instante, Deus sabe o motivo, Deus conhece o coração deles. E aí ontem eu tive essa visão, e o texto que o Senhor me deu foi esse. O fim é inevitável, o fim vem. Ezequiel capítulo 7,
No verso 18 diz assim: se alguns deles fugindo escaparem, estarão nos montes como pombas nos vales, ou seja, desprotegidos, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Perderão o arrebatamento por causa do seu pecado, da sua iniquidade, vão ficar desprotegidos e sofrendo. Eles não terão mais força nenhuma, suas mãos se tornarão débeis. E os joelhos, como água, vão estar prostrados, se arrastando, de joelho pedindo perdão a Deus. Então, vão se cingir de pano de saco, ou seja, aí sim eles vão se arrepender. Mas não são todos. Você vê que o versículo lá acima fala, se alguns deles escaparem, alguns vão morrer. Logo no arrebatamento já vão morrer no terremoto do sexto selo. O chão vai se abrir e vai engoli-los vivos, para eles aprenderem a não brincar com a palavra do Senhor. Para eles aprenderem a não matar as almas com seu falso evangelho, anátema, mentiroso, adulterado, com seus falsos sonhos, suas falsas profecias, tudo para ganhar dinheiro, tudo para ganhar ibope, para ganhar inscrito. Deus não está preocupado com o número de inscritos no meu canal e no teu não, seu anátema. Deus não está preocupado se você está engordando sua conta bancária, não, anátema. Deus está preocupado com as almas que não estão se salvando. Se alguns de vocês se escaparem, quando a grande tribulação chegar, vocês vão estar gemendo. E aí na cara de vocês vai estar estampada a vergonha. Perderam o arrebatamento por serem falsos. E aí vocês estarão com a calva descoberta. Ou seja, vocês aí então todo mundo vai perceber que vocês estavam sem proteção espiritual. Calva descoberta significa isso. Sem cabelo. Cabelo em profecia representa a proteção divina, como foi na vida de Sansão, quando ele cortou o cabelo, ele perdeu a proteção divina. E profeticamente hoje, que vivemos pelo que não vemos, se nós não estamos debaixo das asas do Deus Altíssimo, nós estamos carecas. Se não tem sobre a nossa cabeça o óleo santo e o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada. Que não falte sobre a minha cabeça o teu óleo santo e o teu espírito não se aparte de mim. O Espírito de Deus se apartou desses falsos. E eles estão carecas, ou seja, estão desprotegidos. Cabelo, muitos aí ficam falando, a mulher não pode cortar o cabelo porque senão ela está sem proteção, ela perde a proteção, ela está em pecado. Mulher também não pode falar sem estar com a cabeça coberta. Eles não entenderam o que a palavra disse. Eles levaram para o lado físico, palpável. E nós não estamos vivendo pelo que vemos, mas sim pelo que não vemos. A fé é a certeza de que nós não vemos. Aquele cabelo ali da palavra não é o literal, não é o cabelo que cresce na nossa cabeça, porque senão todo mundo ia estar vivendo com o cabelo arrastando no chão. No mundo que a gente vive, isso é quase que impossível. Né? Fora o custo, né? De se manter um cabelo de metros. Entende? Não é que a mulher então vai sair por aí cortando o cabelo à torta direito. Não é isso também não. Tem que valorizar o que Deus deu a ela. Né? Deus gosta de mulheres com cabelo grande, como eram as antigas, né? O antigo povo hebreu. Mas se a gente cortar, a gente não perde a salvação nem a proteção espiritual. O que vai fazer a gente perder a proteção de Deus é isso aqui, ó, coração embriagado, coração duro, endurecido, não ouvindo a voz de Deus. O que vai fazer a gente perder a proteção é não estar em obediência, não estar orando, vigiando. O que vai fazer a gente deixar de ser povo de Deus é como diz a palavra, é não obedecer a voz de Deus, não obedecer a lei de Deus. Mas Deus tem os seus remanescentes e Ele vai reunir os seus remanescentes. Até mesmo aqueles que estão longe ainda da presença do Senhor, se eles tiverem um chamado de Deus, serão reunidos. Da onde eles foram mandados, para onde eles forem mandados, tá? Todos os povos, existe um povo que é de Deus. E Deus os reunirá. Então não seremos mais um coração dividido, né? Eu profetizo uma coisa, o fulaninho lá do outro canal, a fulaninha do outro canal profetiza outra. Quem é que está falando a verdade? Só quem tem o Espírito Santo de Deus que pode discernir. Principalmente levando em conta o que a palavra diz. Vós não sois filhos da treva. Vós sabeis discernir os sinais dos tempos.
Hoje o reino é dividido. Muitos que dizem ser cristãos, evangélicos, pregam mentira por aí. Mas Deus fará novo todas as coisas, e então dará um coração não dividido ao seu povo. E colocará no seu povo um só Espírito, o Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Então fará que o coração que hoje está endurecido, ouvindo a voz do engano, seja um coração segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Nós temos que ser cuidadosos com a palavra de Deus, ó. Cuidadosos em obedecer às minhas leis, e então serão meu povo, e eu serei seu Deus. A palavra do Senhor diz para a gente não temer. Que a gente cuide de nós mesmos, para que a gente esteja dignos, por ávidos, de escapar das coisas que virão ao mundo. Não adianta querer ficar orando, jejuando para o mundo, porque o mundo já deu as costas para Deus e Deus já bateu o martelo, já pesou a humanidade. Foi isso que Deus me falou, me mostrou, e não só a mim. Se querem continuar seguindo a falsos profetas, que sigam. Mas depois vocês vão se arrepender. Vocês quem? Não estou dizendo quem está ouvindo aqui, porque provavelmente a maioria que está ouvindo meu vídeo não cai nessa lista. Né? Porque somos pouco. Você vê que a visibilidade do canal ultimamente diminuiu bastante. E eu glorifico a Deus. Porque muitos seriam chamados mesmo. Muitos ouviriam esses vídeos no começo. Mas depois, para ser escolhidos, passariam por um processo. E aí a gente ia ver realmente quem seria digno de ir na boda do Cordeiro Santo. Então, por que poucos estão vendo o meu canal, os meus vídeos, não só meus, né, os dos irmãos que eu posto aqui também? Por que poucos estão dando atenção a esses vídeos? Porque não agrada os ouvidos da maioria. E Deus não está com a maioria. Então a palavra de Deus se cumpriu. Foram anos e anos e anos de alerta. Mas você pode ver aí que a maioria que estão tendo visibilidade agora são os falsos, são os anátemas. E os verdadeiros, os pequeninos da casa do Pai, foram banidos para longe, como no livro de Ezequiel fala. Ezequiel, olha ao teu redor. Os seus irmãos e as suas irmãs de toda a nação de Israel são aqueles que o povo de Jerusalém diz, vai embora. Ó, eles estão longe do Senhor. Essa terra é dada por nós, sai daqui, mentirosos. Fica profetizando aí que Deus está contra nós não queremos te ouvir. Então eles foram mandados para longe. Vocês estão entendendo? Eles estavam dizendo que o certo era errado e o errado era o certo. Praticamente baniram os verdadeiros de longe da terra de Israel. Amém? Embora eu tenha permitido que eles sejam expulsos do meio de vós, e estejam em outras terras, terras distantes, estejam espalhados por um breve período, eu tenho sido um santuário para estes. Então Deus tem sido um santuário para esse canal. Não agrada os ouvidos? Não querem acreditar? Glórias a Deus, aleluia. O fim vem mesmo assim. Amém, amados? Então, segue a palavra do Senhor, não confie em homem, não confie nem em si mesmo. Olhai por vós mesmo, ou seja, sempre esteja se avaliando, como é que você está. Sempre esteja perguntando a Deus, Deus, como é que estão as minhas vestes? Existe, como diz o salmista, esquadrinho o meu pensar, o meu deitar, o meu falar, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, me ensina, me avisa pelo caminho eterno. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Não são na nossa própria sabedoria, em nós mesmos, no nosso braço, nem muito menos nos dos anátemas. Eles estão embriagados e embriagando os outros. Mas glórias a Deus, aleluia, eu glorifico a Deus. Porque isso é mais um sinal nítido de que Jesus está realmente às portas. Quando viesse a apostasia, sabe, tremenda. Apostasia significa isso. Abandono da fé verdadeira, genuína. Sabe, a apostasia tá demais. Até nos canais que são muito visíveis, né, visualizados, você vê que o povo lá só quer bênção. Eu recebo. Eles só querem bênção, eles só querem que a terra continue como está. Não importa o sofrimento alheio, não. Contanto que na minha casa esteja tudo bem, eu recebo essa palavra de bênção. Vai ter festa no Brasil, o coronavírus vai passar. E aí os estupradores vão continuar estuprando.
Os corruptos vão continuar roubando, não importa, eu quero essa bênção. Os ladrões vão continuar roubando, né? Os homicídios, femicídios, infanticídios vão continuar, não importa. Eu recebo a bênção, que é a sentença de Deus para o mundo como um todo, principalmente para o Brasil, foi revertida. Eu creio. Gente, chegou ao cúmulo de dizer que os governantes é que estão querendo que o Brasil se lasque. Pois a Bíblia fala que assim como é o povo, é o governo, é o cabeça. A culpa não é do governante, a culpa não é só do presidente, dos ministros. Aliás, está uma bagunça só, né? É diz que me diz terrível, até lá, no alto escalão do governo brasileiro. Mas a culpa não é só de um homem, a culpa é de todos que estão no pecado. Todos. E Deus dará escape para aqueles que não estão, porque Ele não vai trazer o juízo de igual forma para justos e não justos. É muito tremendo isso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre uma canção que é do meio secular, que Deus deu ontem para um irmão que fala sobre isso. Muito tremendo. Muito tremendo. Glórias a Deus, aleluia, amados. Então, foi isso que Deus me deu essa noite. Para falar do livro de Ezequiel, capítulo 7, verso 18, que a calva aqui significa cobertura espiritual. Tá? Isso aqui já, nesse momento da profecia, já aconteceu o arrebatamento. Verso 18 em diante, né? Verso 18 não. Verso 14 em diante, quando fala, tocarão a trombeta. Aí acontece o arrebatamento, tá? Ali acontece o arrebatamento. Ezequiel, capítulo 7, verso 14 em diante, é o arrebatamento. Glórias a Deus, aleluia. Os estrangeiros do verso 21 são os demônios. É o governo do anticristo. Glórias a Deus, aleluia. Tem muita coisa tremenda que Deus mostra na palavra que a gente, quando lê de uma primeira vez, a gente não entende, mas Deus vai dando sabedoria, né? Ele dá de bom grado a quem pede. É isso. Vou ver se hoje eu durmo, se Deus falar comigo alguma coisa. Eu estou botando em dia o trabalho, né? Como eu disse para os irmãos, eu atrasei aí no canal, por isso que eu ainda estou falando até hoje. Eu tinha perdido parte do meu galardão por ter me afastado do canal e agora eu estou tentando botar as coisas em dia. E graças a Deus, Deus tem se agradado de mim. São poucos os que estão vendo esses vídeos, mas é desse pouco que Deus se agrada. Aleluia! Muito feliz. Deixa os anátemas aí. Deixa eles quietos. Deixa quieto, que é deles está guardado. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém.